Augusto Aras toma posse como novo Procurador-Geral da República em substituição a Raquel Dodge. Aras disse que pretende atuar com independência e autonomia no comando do MP. E você vai ver também. Polícia Federal prende o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, por suspeita de cometer atos de corrupção. Perícia conclui que será impossível identificar a arma que matou a menina Ágata no Rio de Janeiro. Pelo menos 20 pessoas morreram na Indonésia, depois de um terremoto de 6,5 graus de magnitude. Frota ecológica e emissão zero de poluentes. Está sendo testado em São Paulo o ônibus híbrido elétrico. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 13h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde, nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariba. E com Daniel Caniato, boa tarde para você nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. Se liga aí, gente. Os 10 maiores bilionários brasileiros de 2019, segundo a Forbes. A lista da revista tem 206 bilionários esse ano. São 26 a mais que no ano passado. É um recorde. No topo da lista está o empresário Jorge Paulo Lemann, sócio do 3G Capital. Mas quase que ele entrega o posto que ocupa há 7 anos como o homem mais rico do Brasil. É que o banqueiro Joseph Safra ficou em primeiro lugar quase o ano todo. Mas na horinha H, na hora de fechar a lista, Lemann voltou ao topo. E quer saber o valor da fortuna dele? Segura aí. 104 bilhões e 700 milhões de reais. Sem comentários. Agora um destaque do portal G1. Banco Central eleva para 0,9% a estimativa de alta do PIB em 2019. O Banco Central divulga essa previsão de comportamento do PIB, o Produto Interno Bruto, a cada 3 meses. E a previsão anterior era de 0,8%. O BC também projetou a inflação abaixo de 4% até 2022, que é quando termina o governo Bolsonaro. O PIB, pessoal, é a soma de todos os bens e serviços feitos no país e também serve para medir o comportamento da economia brasileira. Agora tem uma coisa, mesmo com a revisão para cima, o Banco Central ainda prevê uma desaceleração no ritmo de crescimento da nossa economia esse ano. No site do Extra, Malásia bate recorde de mais longo toboágua com boias no mundo. Preparem-se, a atração tem 1.111 metros de extensão, mais de 1 quilômetro. Atravessa uma mata fechada e termina em uma grande piscina. Deve ser muito legal. Esse toboágua incrível fica no Parque Aquático Escape, no estado de Penang. E claro, já foi certificado pelo Guinness, né? O chefe lá do Parque Aquático, gente, contou que a parte mais difícil de montar o toboágua gigante foi erguer toda essa estrutura sem máquinas adequadas e sem desmatar a região. Mas o desafio foi vencido e eles estão esperando todo mundo lá para se divertir, viu? Vai encarar? 1h06, uma ótima tarde para você. E tomou posse hoje o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele substitui Raquel Dodge, que concluiu na semana passada um mandato de 2 anos. Aras disse que pretende atuar com independência e autonomia no comando do Ministério Público. Um dia depois de ser aprovado na sabatina do Senado, Augusto Aras foi empossado na Procuradoria-Geral da República. A cerimônia aconteceu nesta manhã no Palácio do Planalto. Aras foi indicado por Bolsonaro, que não seguiu a tradição de escolher um nome da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. No Senado, a aprovação de Aras contou com 68 votos favoráveis e 10 contrários. Durante a cerimônia de posse, o presidente Bolsonaro disse que o Ministério Público deve continuar a ser um órgão responsável. O doutor Aras, chegando agora, ele não é governo. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. A responsabilidade dele é enorme, porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público.
E nós sabemos da importância desse órgão nos destinos da nossa nação. Especializado nas áreas de direito público e econômico, Augusto Aras vai ficar no cargo por 2 anos. Ele garantiu que vai cumprir os compromissos que forem atribuídos à sua função e que a nota forte de sua gestão será o diálogo. Reafirmo a todos o nosso dever, que haverei de cumprir de forma democrática, buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho, não somente no combate à criminalidade, mas também possa, invertendo a lupa da sua atuação até aqui, induzir, sem gerir, que é a missão do Executivo, não legislando, que é a missão do Legislativo, e não julgando, porque é a missão do Poder Judiciário, do ministro Dias Toffoli, mas induzir políticas públicas, econômicas, políticas públicas, sociais, de defesa das minorias e, acima de tudo, que tudo se faça com respeito à dignidade da pessoa humana. E o Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento de uma ação que discute se há diferença entre réus relatados e relatores na fase de alegações finais em processos judiciais. O ministro Edson Fachin foi o único a votar e afirmou que existe na Constituição uma regra sobre a ordem de defesa. O STF julga o caso que concedeu habeas corpus ao ex-gerente da Petrobras, Aldemir Bendini, que no mês passado teve a sentença em primeira instância anulada. Bendini tinha sido condenado na Lava Jato a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O resultado desse julgamento pode levar à anulação de mais condenações da Lava Jato, como o caso do ex-presidente Lula. E a Polícia Federal prendeu hoje o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda. A suspeita é de corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos. Familiares do ex-governador também foram alvos da mesma operação. Esta foi a segunda ação da Polícia Federal para investigar Marcelo Miranda só essa semana. O ex-governador estava em Brasília, no apartamento funcional da mulher, a deputada Dulce Miranda, que não é investigada. Além de Marcelo, também foram presos o pai dele, José Edemar Brito Miranda, de 85 anos, e o irmão Brito Miranda Júnior. Os dois estavam em Tocantins. Os 3 são suspeitos de causar prejuízos de 300 milhões de reais aos cofres públicos. De acordo com a Polícia Federal, mesmo depois das investigações se tornarem públicas, o grupo continuou praticando atos ilegais, envolvidos com o comércio de gato de corte, empresas de fachada, construção e venda de imóveis. O objetivo da Polícia Federal era desarticular uma organização criminosa suspeita de prática de corrupção. Também são investigados os crimes de peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de capitais. Marcelo Miranda foi eleito governador do Tocantins 3 vezes. E se tornou o primeiro governador brasileiro a ser cassado 2 vezes do cargo, sendo a última cassação em 2018. E a defesa da família acusada informou que, a princípio, não há fatos que justifiquem o pedido de prisão, mas disse que vai se posicionar somente após ter acesso à decisão. E o Ministério Público de Manaus deflagrou hoje uma operação que investiga esquemas de corrupção. Olha só, políticos teriam desviado 100 milhões de reais dos cofres públicos do município de Coari. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. A operação tinha 4 mandados de prisão temporária e 70 de busca e apreensão para cumprir. Um dos alvos da ação é o prefeito de Manaus, Adail Filho, e a irmã dele, a deputada estadual Maiara Pinheiro. Segundo o Ministério Público do Amazonas, as denúncias envolvem fraudes em licitações, dispensas indevidas e contratos superfaturados.
No Ceará, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão contra chefes de facções criminosas, responsáveis pelos últimos ataques no estado. Só este mês foram registradas 75 ocorrências. Segundo o secretário de Segurança Pública, André Costa, os ataques foram motivados pelo fim das regalias nos presídios. Subiu para 15 o número de mortos no incêndio do Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro. A última vítima foi um senhor de 86 anos que não teve a identidade revelada. Ainda não se sabe se a causa da morte dele tem relação com o incêndio ou se foi por causas naturais. O Hospital Badim pegou fogo há 2 semanas. A principal causa do incêndio é um curto-circuito no gerador no subsolo de um dos prédios. Em Bauru, no interior de São Paulo, um policial militar foi morto e outros 2 ficaram feridos depois de um tiroteio. Eles voltavam de um curso na capital quando presenciaram um acidente entre 2 carros. Ao descerem do veículo para ajudar, começou a troca de tiros. Além do policial militar, o motorista de um dos carros acidentados também morreu. Os outros 2 PMs foram levados para hospitais da região e estão estáveis. O ex-goleiro Edinho vai cumprir o resto da pena em regime aberto. A decisão foi da Justiça Paulista, que se baseou no bom comportamento do preso. Agora, o ex-jogador vai poder cumprir o resto da pena em liberdade. O ex-goleiro Edinho foi condenado por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Desde o ano passado, ele cumpre pena no regime semiaberto. E o ex-presidente francês Jacques Chirac morreu hoje, aos 86 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ele acumulou uma série de problemas de saúde depois que sofreu um derrame em 2005. A Assembleia Nacional e o Senado francês observaram imediatamente 1 minuto de silêncio. O ex-presidente era uma figura importante da direita francesa, entre sucessos brilhantes e fracassos amargos, diante dos quais demonstrou uma excepcional capacidade de sobreviver politicamente. Ele não aparecia em público há vários anos. Chirac foi presidente por 12 anos, entre 1995 e 2007. Antes havia sido primeiro-ministro, 3 vezes prefeito de Paris, além de criador e líder do partido, e ministro várias vezes. Seus mandatos como presidente permanecerão marcados por seu não à Segunda Guerra do Iraque, iniciada pelos Estados Unidos, pelo fim do recrutamento militar obrigatório, pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado francês por crimes nazistas e por seu alerta diante da degradação ambiental no mundo. Chirac também foi o primeiro presidente da República condenado pela justiça francesa a 2 anos de prisão, com suspensão condicional da pena em 2011, por um caso de funcionários fantasmas quando era prefeito de Paris. Jacques Chirac conseguiu conquistar a presidência francesa em 1995, depois de 2 candidaturas mal sucedidas, em 81 e 88. Depois do intervalo, você vai ver. 20 mortes são registradas na Indonésia após um terremoto de 6,5 graus de magnitude. Frota ecológica e emissão zero de poluentes. Está sendo testado em São Paulo o ônibus híbrido elétrico. Nós voltamos em instantes. Até já. Nós estamos de volta a 1h20 e o IBAMA identificou 99 locais do Nordeste com mancha de óleo na praia. Esse óleo é petróleo cru e já atingiu 46 cidades e 8 estados. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, as manchas negras têm aparecido em praias do Nordeste desde o início do mês. O óleo já atingiu ao menos 9 tartarugas, sendo que 7 delas morreram. Algumas aves também foram encontradas mortas. Uma análise do petróleo garantiu que a substância não é produzida no Brasil, mas a origem ainda não foi esclarecida. E a perícia concluiu que será impossível identificar a arma que matou a menina Ágata, no Rio de Janeiro. Veja esse e outros destaques em um novo giro de notícias pelo país.
De acordo com os peritos, o fragmento da bala encontrado no corpo de Ágata estava amassado. Por isso, não foi possível identificar a origem. A única certeza é que o tipo de projétil encontrado é compatível a de um fuzil. O laudo foi apresentado ontem na delegacia que investiga o caso. A causa da morte de Ágata também foi confirmada na perícia. Ela morreu por complicações causadas pelo tiro. Ágata tinha 8 anos e foi atingida no Complexo do Alemão, quando voltava para casa com a mãe no último dia 20. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 3 mulheres foram mortas a tiros dentro de casa. Uma delas era uma adolescente de 15 anos. Um homem entrou quando as vítimas estavam jantando e atirou nas 3. Testemunhas acreditam que o autor do crime seja o ex-namorado de uma delas. O criminoso fugiu. A polícia considera a hipótese de feminicídio. O suspeito de matar a universitária Mariana Baza, em Bariri, São Paulo, tem passagens na polícia por roubo e estupro. Ele teria deixado a prisão um mês atrás, depois de cumprir pena de 7 anos por roubo. A jovem desapareceu depois de sair de uma academia. Ela recebeu ajuda do suspeito para trocar o pneu do carro. O criminoso foi preso e confessou o crime. A polícia divulgou fotos de 2 suspeitos envolvidos na morte de um policial aposentado no Itaim Bibi, em São Paulo. O crime aconteceu há 2 semanas. Paulo Leonel, de 52 anos, foi baleado enquanto fazia uma escolta. Ele acompanhava um empresário que tinha acabado de sacar $40 mil em uma casa de câmbio. Os suspeitos fugiram levando o dinheiro. A justiça já decretou a prisão dos 2. Uma operação tem como alvo uma associação criminosa que atua no tráfico de drogas no Paraná. Ao todo, são cumpridos 36 mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão. A ação, que começou hoje de manhã, vai passar por 6 cidades do Paraná. A investigação levou cerca de 1 ano. E pelo menos 20 pessoas morreram na Indonésia depois de um terremoto de 6,5 graus de magnitude atingir o país. O fenômeno deixou mais de 100 feridos. O tremor afetou muitos prédios, incluindo uma universidade, e provocou deslizamentos de terra. De acordo com as autoridades, mais de 2.000 pessoas abandonaram a região. Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos, o terremoto teve epicentro a 37 quilômetros de Ambon, na província das Molucas. O fenômeno foi seguido por dezenas de tremores secundários, o que provocou cenas de pânico entre os moradores. A Indonésia, um arquipélago de 17 mil ilhas, sofre com frequência atividade sísmica e vulcânica por sua localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde grandes placas tectônicas colidem. O arquipélago conta ainda com mais de 100 vulcões ativos. No ano passado, no fim de setembro, um terremoto de 7,5 graus de magnitude e o tsunami posterior em Palu, na ilha de Celebes, deixaram mais de 4.300 mortos ou desaparecidos. Em dezembro de 2004, um terremoto devastador de 9,1 graus de magnitude na costa de Sumatra provocou um tsunami gigantesco que matou 220 mil pessoas na região do Oceano Índico. E já está sendo testado em São Paulo o ônibus híbrido elétrico. E a previsão é que em dezembro ele comece a circular pelas ruas da capital. É o início do projeto que precisa alcançar, por lei, a emissão zero de poluentes no ar. São quase 66 milhões de veículos no Brasil e o estado de São Paulo possui a maior frota circulante, com quase 20 milhões de veículos. Entre eles estão quase 15 mil ônibus que circulam todos os dias, emitindo gases poluentes na atmosfera. Quem vive aqui sente o efeito disso na pele. O transporte público que funcione bem equivale a uma qualidade de vida alta. Que polua menos, melhor ainda. Poluição zero, se possível. Quanto menos, melhor. Os ônibus e caminhões são responsáveis pela emissão de 47% da fuligem causada pelo trânsito de São Paulo, além de outras substâncias prejudiciais à saúde.
Um dos desafios das grandes cidades não é só oferecer um transporte público com mais qualidade para os usuários, mas também veículos mais sustentáveis. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, uma lei sancionada no ano passado determina que a frota de ônibus emita 50% a menos de dióxido de carbono nos próximos 10 anos. Já nos próximos 20 anos, a emissão de gases poluentes precisa ser zerada. Esse ônibus aqui, por exemplo, no modo elétrico, não emite nenhum gás que polui o meio ambiente. O ônibus é inovador e tem tecnologia 100% brasileira. Ele traz a solução para a emissão zero nas cidades. É híbrido com 2 fontes de energia. Ele tem um banco de baterias e um grupo motogerador. Por isso que a gente chama tecnologia híbrida. E ele também tem uma grande novidade. Ele, além de ser híbrido, ele é um híbrido dual, né? O que quer dizer o dual? O dual quer dizer que você tem regiões onde você quer emissão zero, ok? Ele vem como híbrido com baixa emissão. Quando chega naquela região, pelo próprio GPS do ônibus, ele desliga o grupo motogerador e passa a operar no modo elétrico puro. Então é uma tecnologia muito inovadora, muito flexível, né, que atende várias condições de baixa emissão ou emissão zero nas cidades. Ieda faz parte da empresa que desenvolveu esse projeto. No modo híbrido, ele tem uma redução perto de 30% de consumo de diesel, portanto 30% de CO2 e 95% de material particulado, que já é uma condição muito boa, né, para os centros urbanos. Quando ele entra no modo elétrico, aí a emissão é zero. O ônibus elétrico híbrido só saiu do papel graças ao incentivo da Agência de Desenvolvimento Paulista, que financia projetos que promovem a inovação e a sustentabilidade no estado de São Paulo. Esse tipo de veículo elétrico para transporte público tem sido uma tendência no mundo, principalmente nos grandes centros. E como a empresa em questão ela tem uma grande experiência em transporte público, nós acreditamos que seria um projeto importante e mesmo porque traria uma tecnologia 100% nacional. Um modelo parecido já foi desenvolvido em outras partes do mundo. Em Shenzhen, na China, por exemplo, toda a frota de ônibus foi trocada em 10 anos por veículos elétricos, o que limpou o ar da cidade. O ônibus híbrido elétrico de São Paulo está em fase de testes e em dezembro desse ano já deve circular pela região metropolitana. São os primeiros passos para um ar mais limpo e puro na cidade mais poluída do país. A busca por novas tecnologias ela é relevante para que aquela pessoa que está ali dentro do seu carro, no transporte individual, ele opte pelo sistema de transporte coletivo, né? Veículos com tecnologia híbrida, no caso, né? Da bateria. Então é interessante. Importante essa iniciativa, hein? Muito Vamos bacana. cuidar do ar. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30. Tenha uma ótima tarde e até lá.